Seja bem-vindo ao estudo 21 da série de livro de Daniel. O texto bíblico da nossa mensagem de hoje encontramos no livro de Daniel 8, versículo 7. E eu tomo a leitura. E viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, e o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra, e pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Palavra do Senhor. O capítulo 8 de Daniel, ele nos apresenta uma mensagem muito importante. Daniel estava assistindo um filme de horror. Eu não sei como é que você pode considerar, mas ele estava numa visão terrível. E o que é que ele viu na visão? Ele viu na visão um carneiro de 2 chifres e um bode com um chifre grande. Eu nunca vi um bode com um chifre entre os olhos. O que eu sei é que o bode transporta 2 chifres em paralelo com as orelhas. Mas nesse bode, depara-se que o chifre estava no meio, entre os olhos. É horrível, não é verdade? Deus não criou esse tipo de animal. E Daniel ficou espantado ali. Mas vamos lá. Quando nos deparamos no livro de Daniel ou na Bíblia falando de animais, eles representam impérios ou reinos. E o cordeiro de 2 chifres representava neste momento a Médio-Pérsia. E o bode representava a Grécia. E o chifre grande representava o grande Alexandre. Aquele bode ele vinha com muita força. Ele vinha com toda a velocidade. Imaginem só, queridos, o bode, com a velocidade que ele via, ele não tocava no chão. Ele estava voando. Bom, eu nunca vi esse bode. Eu não sei se você já viu um bode a voar. Mas Daniel olha para esse filme, para essa imagem, um bode a voar com muita fúria. O que é que isso quer nos simbolizar? Quer simbolizar que Alexandre o Grande, ele se intitulou como todo-poderoso que queria vencer, alcançar o mundo todo. E ele estava conseguindo com todo o poder militar que ele tinha. E ele começou a avançar fortemente. Só que esta fúria que ele tinha, quando nós estamos furiosos, batendo alguém, não pensamos que estaremos só magoando aquele que está a ser batido, mas também você próprio que está a ser batido vai se magoar. E é isso que aconteceu, queridos. Enquanto esse bode batia com muita força, feria o cordeiro, a Bíblia nos fala que aí também ele próprio se magoou. E a história bíblica nos fala que Alexandre, aos 33 anos, ele acabou por morrer. Ele teve uma doença, uma febre hemorrágica, que ele matou por completo. Queridos, aí está presente a realidade. Quando as pessoas se intitulam que são mais poderosos nesta vida, eles acham que são mais importantes. Mas dentro, nós temos alguém que é mais importante dessa realidade. Cristo Jesus. E é por isso que você deve aceitar a Cristo Jesus como teu Salvador. Depois deste chifre ter quebrado, daí onde se quebrou, se levantou 4 chifres. Os 4 chifres eram os 4 generais que eram importantes nas batalhas que Alexandre fazia. Só que eles já não tinham mais os poderes que Alexandre fazia. E eles se dividiram, cada um foi para a sua parte, procurando fazer aquilo que ele pudesse fazer. Mas dentro desta realidade, diz que dentro dos 4 chifres, se levantou um pequeno chifre que cresceu e alcançou o céu. Que esse chifre, o que é que esse chifre quer dizer? Esse chifre quer dizer que ia se levantar alguém que iria contra Deus, que queria assumir a posição de Deus, que ia atacar Deus. E assim aconteceu. Atacou o santuário. E atacou o Senhor Deus. Nós podemos ver, queridos, quando olhamos para essa realidade, Daniel 5, versículo 25, diz que poderia mudar o tempo e a lei. E ele o fez. Hoje nós temos a mudança do tempo e a lei. Hoje nós temos as pessoas indo fazer penitências. Hoje nós temos pessoas indo confessando para um homem e pedir perdão. E esse homem perdoar os pecados dos homens. Esses são todos os rituais dos santuários que aconteceriam lá. Mas nesse momento também eu queria apresentar Daniel naquela fase. O anjo perguntou, até quando seriam essas coisas? E alguém respondeu, até 2300 e tarde manhãs o santuário seria purificado. Querido, nós entramos numa situação difícil.
em que a mensagem, que a palavra de Deus tinha desaparecido. A Apocalipse apresenta isso. 1260 anos, que houve uma escuridão total, ninguém podia falar da verdade. Mas em 1789 aconteceu o inesperado, queridos. A verdade saiu à tona, a mensagem da reforma, os reformadores começaram a pregar, a Bíblia tinha liberdade para todos. E apareceu aquele Guilherme Miller, o Guilherme Miller, que estava pregando a mensagem da volta de Cristo Jesus. Ele estudou as profecias das 1200 tarde de manhãs e ele concluiu que em 22 de outubro de 1944 Jesus ia voltar. Mas não era essa a precisão, queridos. Não era essa a precisão. Eles esperaram, Jesus não voltou. Mas era um outro significado profundo. Jesus sairia do lugar santo para o lugar santíssimo. O santuário estaria purificado. E Jesus sairia do lugar santo para o lugar santíssimo. Onde hoje Ele está. Ao lado do seu Pai. Intercedendo por nós. Você tem alguém que intercede por nós. Enquanto se levantam homens que se acham poderosos, nós temos um Deus todo-poderoso. E é Ele que nós devemos confiar, queridos. Nessa mensagem, Apocalipse de Daniel 8, ele tem duas verdades presentes. A restauração da verdade. E ela começa com a libertação da verdade, que a verdade começou a avançar fortemente no mundo inteiro. E a segunda verdade, queridos, nos apresenta a purificação do santuário. E Cristo Jesus como intercessor no santuário celestial. O santuário é um processo muito importante, onde está se enxergar a salvação da humanidade. Por isso nós devemos crer e confiar e ter a certeza que nós temos um advogado que está intercedendo por nós, por nossos pecados, e a Ele que nós devemos ir. Vocês têm pecado? Vai a Cristo Jesus, peça perdão, e Ele está ao lado do Pai para interceder por causa dos seus pecados. Meu amado, a história de Daniel 8 nos apresenta uma realidade presente. E todos os livros de Daniel, eles têm uma verdade presente. Mensagens puras que foram profetizadas. E Deus não falha, queridos. Nosso Deus não falha. Enquanto os homens falham, nosso Deus não falha. Por isso, nesta hora, eu quero lhe convidar. Você fazer parte deste Deus Todo-Poderoso. De confiar a Ele. Deixarmos confiar aos homens, porque os homens falham. Então temos um Deus que nós devemos confiar. E eu vou fazer uma oração para você nesta hora. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, querido, pela vida e a proteção que o Senhor nos dá. Nós estamos presentes nesta hora, neste momento, nesse estudo que fala precisamente dos acontecimentos do tempo do fim. Pai querido, queremos que, através do poder do Espírito Santo, que o Senhor possa nos ensinar a entender e compreender perfeitamente aquilo que são as profecias ditas por o Senhor e pelos seus profetas e apóstolos. Nesta hora quero entregar a esta pessoa que está de pé, a esta pessoa que ouviu essa mensagem, que o Senhor o cuida, que o Senhor o protege e que o Senhor o ajuda a vencer todas essas batalhas. Em nome de Jesus. Amém. Agosto é o mês do meu, do teu, do nosso compromisso na Santa Convocação. Primeiro, Deus.